Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos continuar conversando sobre petróleo e combustíveis alternativos através da resolução de alguns exercícios sobre essas temáticas. Perfeito? Então vamos lá. Exercício da UFES. A hulha possui grande importância tecnológica porque ao sofrer destilação seca produz principalmente compostos orgânicos. Clorados, fosforados, alifáticos, aromáticos ou alicíclicos? Turma, quando a gente está falando de hulha, vamos lembrar lá, carvão mineral. A hulha ali, a gente sabe que ela produz qual composto aromático? Principalmente, qual composto aromático? Qual composto orgânico? Os aromáticos, principalmente na fração de alcatrão da hulha. Vamos lembrar lá quais são as 4 frações que são destiladas a partir do carvão mineral, Nós temos o gás de iluminação, certo? Que é a fração gasosa. Nós temos as águas amoniacais, que é uma fração líquida também rica em amônia. Nós temos também o alcatrão de hulha, que já foi comentado, que ele pode ser destilado ali em diversos óleos leves, solventes orgânicos, ele é muito rico em compostos hidrocarbonetos aromáticos. E por fim nós temos o coque, que é a fração sólida, amplamente utilizada em siderúrgicas e também na síntese de gasolina sintética. Certo? Então, resposta correta, alternativa D, hulha, carvão mineral. Perfeito? Próximo exercício aqui da UEPG. Com relação ao petróleo e seus derivados obtidos por meio de destilação, assinale o que for correto. O composto metano, o principal componente do gás natural veicular, GNV, corresponde a uma fração da destilação no petróleo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra que a gente comentou que o gás metano ele é a primeira fração do petróleo? Por quê? Porque ele é CH4. Ó, é um carbono. Um carbono, ele vai fazer poucas interações intermoleculares com outros carbonos, logo, o ponto de fusão dele é muito baixo comparado com as outras cadeias. Então, sim, verdadeiro. Próxima afirmação. O craqueamento do petróleo consiste na decomposição sob altas temperaturas de moléculas de hidrocarbonetos, produzindo moléculas de hidrocarbonetos de menor peso molecular. Verdadeiro. Lembrar que a gente comentou do exemplo? A gente pega o óleo diesel e craqueia ele para formar gasolina. Pega lá uma cadeia carbônica de 16 carbonos e produz ali, ó, 2 cadeias com 8 carbonos? Sim. Você basicamente pega hidrocarbonetos grandes, frações mais pesadas do petróleo, e você transforma ela em frações de menor peso molecular. Correto. Afirmação 04. A octanagem de gasolina se refere à porcentagem em sua composição de hidrocarbonetos com cadeias de 8 carbonos 8 átomos de carbono saturadas e alicíclica. Correto, turma. Lembrar que a gente comentou que a escala vai de 0 a 100. 0 refere ao N-heptano, ou seja, heptano, 7 carbonos, certo? Octanagem, 100, equivale ao isoctano, 8 carbonos. Então, de tal maneira, toda vez que a gente fala de octanagem, é esse processo que refere sim à porcentagem e mensura a qualidade da gasolina. Por quê? Gasolina, ela sempre vai ter entre 8 e 10 carbonos. Afirmação 08. O gás de cozinha, GLP, também conhecido denominado gás liquefeito de petróleo, é formado principalmente por propano e butano. Correto, turma. O gás GLP ele é formado principalmente por propano e butano, certo? Ele também é uma das frações do petróleo, uma das frações que sai primeiro lá, junto com, um pouco antes, na realidade, do que o gás metano, mas é correto. E, por fim, na destilação do petróleo, os compostos obtidos das primeiras frações apresentam cadeias maiores e mais estáveis. Turma, primeiras frações da destilação do petróleo, nós apresentamos as cadeias menores. Olha lá, ó, metano, propano, butano. Sai primeiro no processo de destilação fracionado. Daí nós temos depois lá a octanagem, que vai ter o octano, o isoctano, que é a questão da gasolina, 8 carbonos, saem posterior,
quanto as primeiras frações que saem da destilação do petróleo possuem as cadeias menores, correto? Então tem que lembrar disso, tem que ter esse feeling, perfeito? Tanto porque sai primeiro, porque menor o ponto de ebulição. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a quantidade de interações umas com as outras moléculas, logo maior o ponto de ebulição. Próximo exercício aqui também sobre destilação. O processo de separação dos componentes de petróleo bruto pode ser ilustrado com o seguinte mecanismo. Temos ali a bomba, a fornalha, o duto, a torre de destilação e a técnica envolvida nessa equação de separação é a filtração, decantação, destilação fracionada, separação magnética ou liquefação? Destilação fracionada, como já foi discutido. Dois processos, vamos sempre lembrar. Destilação fracionada e destilação a vácuo. A destilação a vácuo vem posterior à destilação fracionada, na qual todo aquele óleo, toda aquela fração que você não conseguiu separar na destilação fracionada, que é feita em pressão atmosférica, você utiliza na pressão da destilação a vácuo, que você diminuindo a pressão do sistema, você diminui o ponto de ebulição consideravelmente, de tal maneira então que é mais fácil aquela substância atingir a sua ebulição, então mais fácil você conseguir separar essas frações maiores. Perfeito? Então, alternativa C nesse exercício. Próximo exercício aqui, a seguir são citadas as principais fontes de energia usadas pelo homem. Renováveis são aquelas que podem ser obtidas por fontes naturais capazes de se recompor com facilidade em pouco tempo. Não renováveis são aquelas que praticamente não se regeneram em uma curta escala de tempo. Analise as seguintes afirmações. O etanol é considerado um combustível renovável? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque o etanol ele é originado a partir da fermentação alcoólica, ou seja, você utiliza de açúcares de vegetais, principalmente de cana-de-açúcar de milho, para que você produza o etanol. Vale ressaltar que é uma fonte renovável porque você consegue plantar cana-de-açúcar, plantar milho. Essas substâncias, além de ter um tempo de cultivo relativamente curto, quando comparado, por exemplo, com a produção de petróleo, que é milhares de anos, então isso já considera uma fonte renovável. E além disso, durante o processo de crescimento da planta, ela capta o CO2 atmosférico no processo de fotossíntese. Beleza? Então a afirmação está correta. 2. O gás natural é considerado um combustível renovável? O gás é natural, mas ele não é renovável, turma. Tanto que, lembra lá, o gás metano, ele é a primeira fração, o gás natural é a primeira fração do petróleo. Então não. 3. O hidrogênio colabora com o aumento de poluentes na atmosfera. Vamos lá. Se você faz uma reação de combustão do hidrogênio, você automaticamente produz água, turma. Você produz água. Então, não, ele é uma fonte extremamente limpa de energia. O único problema dele é o custo, por enquanto. Nós não temos uma tecnologia que fabrique gás de hidrogênio de maneira de baixo custo ainda. Está em processo de desenvolvimento. Mas com poluente, não. É uma fonte totalmente limpa de combustível. 4. O biodiesel é derivado do petróleo? Não, turma. O biodiesel, tem que lembrar, ele é derivado, ele é oriundo Você pega o triacilglicerol, você realiza uma reação de transesterificação, formando ali, retirando os ácidos graxos. Os ácidos graxos de origem vegetal que são o biodiesel, certo? Então, não. E 5. O Brasil é um dos maiores produtores de óleo de xisto. Verdadeiro. Sim, nós temos algumas jazidas e nós somos um dos maiores produtores desse óleo de xisto bituminoso lá. Certo? Então a afirmação 1 e 5 estão corretas, logo, alternativa certa assinalada, alternativa C. Próximo exercício. Mackenzie 2015. A destilação fracionada é um processo de separação no qual se utiliza uma coluna de fracionamento, separando-se diversos componentes numa mistura homogênea, que apresentam diferentes pontos de ebulição.
Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiramente pelo topo da coluna. Tal procedimento é muito utilizado para a separação de hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representado na figura a seguir. Então nós temos, olha lá, ó, o petróleo bruto ele entra na nossa representação ali, e nós temos só 4 orifícios, certo? De saída. Um no topo da coluna, um pouco próximo ao topo, um mais ou menos na metade e um ao fundo. Certo? Então, assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Antes da gente começar aqui, vamos pensar o seguinte. Concordam comigo que eu vou escrever aqui no quadro na ordem que está na imagem. Ó, nós temos 2, que é o topo da coluna, certo? 3, 4 e 1, que é o fundo da nossa coluna ali. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui de uma maneira que não fique tão feia que convenhamos que, como professor de arte, eu sou um ótimo professor de química, mas então aqui nós temos uma representação dessa coluna de fracionamento. Turma, concordam comigo que a fração que vai sair aqui no 2 será a fração mais leve? Ou menor ponto de ebulição? E que isso vai se manter, tipo, que aqui é o mais leve. 3 é mais pesado do que 2, mas mais leve do que 4. E aqui, necessariamente, ou melhor, representando, aqui nós vamos ter mais leve e menor ponto de ebulição. Aqui a fração mais pesada, maior ponto de ebulição, P, vou colocar. Obrigatoriamente, vocês concordam comigo que, ó, o ponto de ebulição de 2 é menor que o de 3 é menor do que 4, de 4 é menor do que 1? Segue essa ordem lógica? Perfeito. Então, uma vez que a gente já tem essa linha de raciocínio construída, vamos partir para o exercício. Ele fala assim, ó, gás de cozinha, asfalto, gasolina e óleo diesel. 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. 1 é o mais pesado, turma. Certo? Se ele é o mais pesado, dentre as opções, provavelmente ele vai ser o asfalto, concorda comigo? Então aqui, ó, vamos para C e D, asfalto. 2 é a fração mais leve. Se ela é a fração mais leve, ela deve ser o quê? Gás de cozinha ou gasolina? GLP, o gás GLP, o gás liquefeito. Então, asfalto, gás de cozinha. A fração 3 pode ser a gasolina e a 4 o óleo diesel? Correto. A gasolina, ela sai antes do que o óleo diesel. Por quê? Porque o ponto de ebulição da gasolina é menor do que o óleo diesel. Uma vez que a gasolina possui menos número de carbono na sua cadeia carbônica do que o óleo diesel. Então, a alternativa correta é a alternativa C, na qual nós temos o asfalto, o gás GLP, a gasolina e o óleo diesel. Certo? A plataforma de petróleo de uma empresa britânica foi atingida por um incêndio no Golfo do México, em abril de 2010. Ao lançar fumaça preta na atmosfera e ao derramar petróleo que se espalhou por quilômetros nas águas do Golfo, a plataforma explodiu e submergiu, deixando para trás um dos maiores acidentes causados por vazamento de óleo no mundo. A partir dessa informação pode-se concluir: a cor escura do petróleo é atribuída à presença de partículas de carbono cujo estado de oxidação é superior a 0. Não, turma. Não. Não é dado a essa associação. A cor escura do petróleo é atribuída principalmente à questão da decomposição da matéria orgânica. Perfeito? B. A fumaça preta lançada na atmosfera é resultado da combustão completa de substâncias orgânicas existentes no petróleo. A fumaça preta lançada na atmosfera é resultado da combustão incompleta, turma. Principalmente a questão do monóxido de carbono.
C. A separação do petróleo espalhado sobre a superfície da água no mar é possível apenas por bombardeamento, porque esses líquidos são immiscíveis. Também não. D. O vazamento contínuo do petróleo do reservatório, do leito do mar, é decorrência da baixa pressão no interior do poço petrolífero. Baixa pressão, não, vocês têm, pense, turma, que o petróleo está altamente pressionado. Então, ele vaza não por causa da baixa pressão, mas por causa da alta pressão. E E. O petróleo é uma mistura complexa que possui, entre outras substâncias químicas, hidrocarbonetos saturados e insaturados. Correto. É a resposta que mais abrange tudo o que se sabe ali sobre petróleo. Petróleo é uma mistura complexa que possui, dentre outras substâncias químicas, hidrocarbonetos saturados e insaturados. Perfeito? Por fim, quando a fração derivada do petróleo apresenta mais de 30 carbonos, a destilação desses compostos fica mais difícil de ser separada e normalmente é retirada como resíduo. Para ter um aproveitamento desses compostos, usa-se o processo de craqueamento catalítico. Explica esse processo em termos de conceitos químicos. Craqueamento catalítico, basicamente, você pega hidrocarbonetos de grande massa, grande cadeia carbônica, e fragmenta eles em hidrocarbonetos de menor cadeia carbônica. Simples assim. Processo muito útil que ajuda ali para um reaproveitamento de um resíduo que poderia ter uma outra finalidade, mas a gente consegue refinar esse resíduo, agregando valor e dando uma outra funcionalidade. Perfeito? Com isso, a gente encerra essa temática. Eu agradeço a atenção de vocês. Até mais.